Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, um dia cercado de muitas expectativas. O Paulo Brax, no Rio de Janeiro, dia 1º de dezembro. E é o seguinte, meus amigos, a gente vai passar aqui algumas informações que tivemos acesso nessa manhã para você tomar conhecimento aí do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre alguns pontos aqui referente ao planejamento do Vasco para 2023 e a situação aí envolvendo o treinador e também a situação envolvendo reforços. E claro, a gente vai falar aqui de grana, porque para fazer planejamento e para contratar tem que ter dinheiro. Laureano, de onde o Vasco vai tirar dinheiro? Vou explicar aqui para vocês e olha, informação também. Houve encontro na Inglaterra entre Paulo Brax e pessoas aí ligadas a Chelsea e Newcastle para poder levar o André. Então a gente vai explicar toda essa situação aqui. Peço a você para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho, certo? Eu vou olhar um pouquinho para cima para que eu possa seguir aqui a minha pauta, tá? Mas vamos lá. É o seguinte, pessoal, a gente vai falar aqui muito sobre o planejamento do Vasco da Gama. Paulo Brax chega hoje aqui no Rio de Janeiro. O torcedor do Vasco, ele quer respostas. Paulo Brax ficou cerca de 20 dias ausente. E é o seguinte, a informação que a gente teve que o Paulo Brax, além de se encontrar com a cúpula da 777 Partners, esteve na Inglaterra para poder negociar o André Santos. Essa foi a informação que eu tive hoje. E o seguinte, proposta de 2 clubes, tá? Newcastle e Chelsea. Isso não é boato, isso é verdade. E é o seguinte, as 2 ofertas, tá? Não chegaram nem perto de 40 milhões. Mas foi o seguinte, há necessidade de vender o André, porque o dinheiro lá da 777 Partners está cravado. A prioridade da 777 Partners é montar time bom pro campeonato brasileiro. Então, por isso, não tem aí tanta urgência na mentalidade da empresa. O seguinte, o Vasco da Gama vai receber aí a grana da possível venda aí do André. Essa situação do André aí estreitou aí os laços com o empresário do atleta, que é o Juliano Bertolucci. O próprio Jorge Nicola deu essa informação em primeira mão. E diante disso aí, com essa ajuda aí do Juliano Bertolucci, né, a gente vai ter aí a situação do treinador e também com relação à situação aí envolvendo reforços. E é o seguinte, eu estou cravando aqui e você pode me cobrar, tá? A tendência é que, no máximo até quarta-feira, o treinador seja apresentado, tá? Até quarta-feira, esse treinador vai ser anunciado aí, certo? O nome do Dorival Júnior ganhou muita força mesmo
no Vasco da Gama. Ganhou muita força mesmo. Mas é o seguinte, a 777 Partners quer um treinador estrangeiro e a preponderância é grande aí. E dois nomes muito, mas muito fortes que foram entrevistados aí pelo Paulo Brax ganharam ênfase, que é o Antônio Oliveira, técnico português do Cuiabá, e o Miguel Ángel Ramírez, que o Paulo Brax tem muito carinho por ele, que trabalhou lá no Internacional. Então é o seguinte, tá? A tendência é que no dia que o Paulo Brax der a coletiva, essa coletiva ficou para o dia 6, tá? Ela vai acontecer no dia 6, que o treinador seja apresentado nesse dia aí, certo? Então a gente está passando a situação aqui para vocês, notícias que a gente teve de bastidores. Depois pode me cobrar. O seguinte, falamos aqui sobre a situação do treinador. Situação de renovação de contrato aí de jogador. O Vasco já enviou proposta para o Nenê e também para o Alex Teixeira. O Vasco quer continuar com esses dois atletas e aguarda a resposta aí de ambos. Situação do Abel Braga também será definida. O Abel Braga que vai ser efetivado e já trabalha como funcionário aí da SAF do Vasco nos bastidores, alinhando aí palavras aí com o scout da 777 Partners e ajudando a montar o elenco. Situação envolvendo reforços. Vamos lá. Várias situações aí estagnadas. Porque o Vasco está muito bem encaminhado, com situações aí para poder anunciar, mas tem que ter dinheiro, né, cara? Tanto para poder pagar os times que estão sendo aí, que está acontecendo as conversações, como as luvas aí para os atletas. Tendência aí que a gente tenha novidades com relação a essa situação aí nas próximas semanas. Com relação ao Júnior Urso, tá? O Júnior Urso, ele está aí acertado com o Vasco da Gama. O Vasco só aguarda aí o anúncio ser feito oficialmente aí pelo Paulo Brax, tá? Então o Júnior Urso aí já está acertado com o Vasco. O Pedro Raul pediu um tempo ontem, certo? Por conta dessa situação aí envolvendo demora. O Paulo Brax vai dar uma satisfação aí com relação à situação do Kehler, se houve proposta, se não houve proposta, é um assunto que está incomodando muito internamente. Situação do Terãs, eu tomei conhecimento que o Vasco vai fazer proposta, não vai chegar nada próximo de 30 milhões, mas o Vasco vai oficializar uma proposta aí para o Atlético, tá? Proposta que ainda não chegou. E tem algumas situações aí, como a situação do Mateuzinho e do Gustavo, que são jogadores que estão engatilhados. O Vasco vai definir o treinador para poder fazer o anúncio aí desses jogadores. E a gente aguarda aqui pela situação de jogadores lá na Europa, porque muito se falou que o Paulo Brax poderia trazer aí um cara aí de peso aí com a ajuda aí do Juliano Bertolucci. O Caio Jorge, por exemplo, é um jogador aí do Bertolucci, assim como o Wallace lá da Udinese, né? E muito se falou também da situação do Gilberto, lateral direito, tá? Do Gilberto, lateral direito. Negociações aí com os jogadores do Atlético estão a todo vapor, que é a situação aí do Guga, tá? Pode chegar aqui no Vasco da Gama, assim como o Jair lá do Galo. Então, negociações aí que estão apalavradas com os jogadores, mas que
estão aí em stand-by por conta da situação do dinheiro. Então a gente explica a situação aqui do Andrei. O Andrei deve deixar o Vasco da Gama para o Vasco poder fazer caixa aí. É uma coisa muito absurda numa época de SAF, mas essa é a verdade, pessoal. Então a gente vai aguardar o Paulo Brax aí, dia 6, vai ser dia 6, e é o seguinte, tá? O Paulo Brax deve e vai anunciar o treinador. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!